Muito bem-vindos ao Mais Vale, projeto da ASECR, em parceria com a Rádio e TV Imprensa, para debater novos caminhos para o desenvolvimento e integração do Vale do Paraíba por meio da atividade industrial. Nessa edição de hoje está comigo o Bruno Frossat, diretor da ASECR, e também o nosso convidado, o engenheiro Kleber Grasso, que tem uma vasta experiência no setor de tecnologia aeroespacial e também é consultor organizacional, especialista em pequenas e médias empresas. O tema de hoje são as possibilidades que o futuro reserva para o setor produtivo do Vale do Paraíba. E, Kleber, já te chamo para a conversa, pedindo para você dizer para a gente quais são as possibilidades que o futuro nos reserva, focando aí nas novas tecnologias, energia limpa, tudo aquilo de mais avançado que a tecnologia está promovendo agora e que o Vale do Paraíba certamente tem condição de ser também uma base industrial brasileira nesse segmento. Obrigado, Rui, pela pergunta. E não é, Rui, que a sua pergunta é difícil, né? Difícil é a resposta. É muito complexo, seria muita ousadia a gente, de pronto, já procurar determinar esse futuro, né? O que a gente pode dizer é que, tradicionalmente, e isso vem acontecendo aí há cerca de mais de 70 anos, né? Com o advindo do CTA e do ITA para São José dos Campos, depois as várias empresas que se sucederam e se localizaram aqui até hoje, né? É que aqui se constituiu um grande polo industrial e de inovação, né? Que tem, de fato, como carro-chefe toda a competência no setor aeroespacial, mas também competências em todos os outros segmentos, né? Existe já uma diversificação já há algumas décadas aqui na região. Então, o que a gente pode esperar? Que o que a gente tem, seja enquanto organizações, instituições, indústrias, experiências, projetos e lições aprendidas, que a gente possa transformar esse aprendizado que existe aí, está com as pessoas, em novas perspectivas, né? Olharmos o que o mercado, seja no Brasil, seja vinda do exterior, nos demanda em termos de futuro. E a gente fazer essa boa ponte entre aquilo que a gente domina, a nossa competência, o nosso potencial, e aquilo que podemos fazer, como vem sendo feito até hoje, com muito destaque, e tanto no Brasil como no exterior, com muita excelência, e a gente possa construir uma trajetória sustentável para esse novo futuro. Eu acho que é isso que a gente pode falar assim, de pronto e no momento. Bruno, te colocando na conversa, a gente tem aí grandes possibilidades e grandes dificuldades para implementar essas novas tecnologias no setor produtivo. Como é que você vê a nossa capacidade de ter acesso a essas tecnologias e poder tornar aí o Vale do Paraíba uma referência naquilo de mais avançado tem para ser produzido para as próximas décadas? Como disse o Kleber, as perguntas elas são fáceis, difíceis são as respostas às vezes. Realmente assim, é um desafio. Acho que a primeira coisa quando a gente vai responder ou pensar essa sua colocação é olhar o ecossistema, olhar o sistema como um todo, né? E quando a gente olha isso, são vários os nós que precisariam ser pensados, olhados, abordados, né? Desde quando a gente olha o fundamento, que é a mão de obra qualificada, né? Quando a gente pensa a quantidade de doutores ou quantidade de pessoas com nível de formação no limite da cadeia versus o tamanho da população, isso é um problema. Esse número ele é relativamente reduzido na nossa região. Precisaria aumentar. Quando a gente pensa o acesso ao capital, isso também é um desafio. O capital aqui é muito caro. Quando a gente vai inovar, quando a gente vai desenvolver algo, né, são poucas as fontes
E preponderantemente, quando a gente vai conversar com as pessoas, muitas vezes o cara usa o caixa para focar nisso, né? Por outro lado, parceria entre os institutos de pesquisa e a iniciativa privada, né? Hoje a gente vê, às vezes, uma certa dificuldade de se conseguir tramar isso de uma forma mais fluida, né? Academia e as entidades, né? Então, Rui, pensar sobre isso não é algo fácil. São poucas as empresas que hoje têm escala suficiente para empreender inovação como algo completo, né, e sistematizado, né, mas o que a gente precisaria realmente pensar é na cadeia como um todo. E isso realmente a gente tem alguns desafios que precisam ser muito bem trabalhados e que não é de uma hora para outra que se tira o coelho da cartola. Antes de jogar a bola de volta para o Kleber, eu quero fazer mais uma pergunta para você. A gente teve recentemente a divulgação dos dados do PIB, no 2020, a gente viu aí, mais uma vez, a atividade industrial sofrendo bastante, né, uma redução da atividade industrial, mas o que chamou bastante atenção é o quanto está baixo o investimento, a poupança, né, o que tecnicamente é a formação bruta de capital fixo, né, a capacidade que a gente tem de fazer investimentos no país. Como é que a gente consegue sair dessa encrenca que você falou, que é o crédito caro, né, o acesso à tecnologia, se a gente não tem poupança para investir? Uau, essa é uma pergunta que é ainda mais desafiadora, né? Quando a gente compara alguns países, assim, que você tem uma cultura de poupador, como, por exemplo, o caso japonês é o mais emblemático, né? E a gente compara isso com o Brasil, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha os desafios que se tem aqui para você ter margem e formação de poupança, isso é absolutamente complexo de ser feito. Eu acho o seguinte, uma forma da gente pensar isso é aumentar a competitividade nas cadeias. E quando eu falo aumentar a competitividade nas cadeias, eu estou me referindo especificamente à cadeia financeira. Por exemplo, quando a gente olha o nível de concentração da indústria bancária no Brasil, é algo que não tem precedente, é algo que é difícil de você encontrar equivalente no mundo. Quando a gente olha no caso brasileiro, em que 5 grandes bancos concentram mais de 80% do mercado de varejo, isso fala por si só. Se eu tenho um mercado que ele é demasiadamente concentrado, significa que é o seguinte, aqueles entes eles vão fazer o máximo esforço possível para maximizar o lucro deles. Então, se eu não tenho competição, eu posso muito bem me acomodar num certo padrão, um certo parâmetro e vender de uma maneira a ganhar mais. O problema é o seguinte, quando o capital ele é muito caro, a dificuldade de você tomar dinheiro, fazer uma operação rentável, ou seja, ter lucro na operação e pagar esse capital, ela é menor. Quando a gente soma tudo isso, a estrutura tributária brasileira, em que a gente tem um sócio, que é o Estado, em que numa operação, numa entidade privada qualquer, ele ao longo do ano, você demora quase que 5 meses para você, do seu faturamento, para você pagar o Estado, aí a gente vê que a gente tem um buraco muito maior, né? Então, você veja o seguinte, em relação a essa sua pergunta, o fundamento ele é muito mais profundo. Ele passa por uma reforma do Estado, no que diz respeito a uma reforma administrativa profunda, fazendo com que o Estado gaste menos e melhor. Passa por uma desburocratização do Estado, passa por uma melhora, uma maior eficiência na regulamentação dos truches, por exemplo. Qual é a função do CAD? Se não, obviamente, desmobilizar esses truches. E olha, por exemplo, no Brasil a gente vê quantos e quantos casos de uma ou mais empresas, um grupo pequeno de empresas que controlam o segmento inteiro. Nessa situação mesmo da pandemia,
uma das coisas que foi mais perniciosa, hoje a gente está pagando o preço de uma inflação altíssima, muito em função da consequência desse mercado concentrado. Por exemplo, no começo dessa pandemia, a gente teve um dólar, que é uma referência, nossa moeda local, ela é o preço de referência relativo aos outros lugares. Como a gente estava muito desvalorizado, nossa moeda, e acabou a matéria-prima em vários lugares, porque todo mundo foi para casa, etc. Algumas cadeias foram interrompidas. No momento que retoma, todo mundo começa a usar o que está no estoque. No momento que acaba o estoque, a gente vai atrás de onde tem no mundo matéria-prima disponível. E, infelizmente, como a gente estava muito barato, a gente exportou muito, não só produto final, mas a gente exportou principalmente matéria-prima, commodity. E no final das contas começou a faltar para cá. Quando aqui no Brasil a gente tem uma situação em que poucas empresas controlam a fabricação, a transformação dessas matérias-primas, o resultado é que a gente começa a gerar uma inflação por escassez de oferta. Então, para poder pagar o lucro líquido absurdo de algumas dessas empresas, algum desses grupos, a gente tem inflação. Então, veja, capacidade de poupança é uma resposta, é um final, não só de uma questão de cultura de um povo, mas é uma questão que ela é consequência direta de uma série de fatores, de uma série de elementos que estão distribuídos ao longo dessa cadeia de valor, que precisa ser trabalhada, que precisa ser reformada, que precisa ser repensada numa economia como no nosso caso. Kleber, a gente tem essa dificuldade de gerar a poupança necessária para que os investimentos no país deslanchem. Por outro lado, o Vale do Paraíba, em especial, tem uma série também de vantagens competitivas em relação a outras regiões do país. Né? É fácil entender quando a gente observa o tamanho do parque industrial, é fácil entender quando você vê a quantidade de universidades, centros de excelência em educação que a gente tem na região, é fácil de entender quando vocês pensam sobre os aspectos logísticos, mas a competitividade da nossa região ela não é feita só disso. Né? Como é que você avalia a capacidade do Vale do Paraíba em atrair e reter esses negócios do futuro? Seu microfone está desabilitado, Kleber. Perdão, já está ok. Obrigado. Então, é assim, considerando toda essa contribuição, panorama tão bem apresentado pelo Bruno, né, o que a gente pode falar à parte todos esses questionamentos e parâmetros econômicos que o Bruno trouxe tão bem em relação à realidade brasileira, né? É a gente ser visto, né, aqui, São José e região, né, e as empresas, como realmente e ser visto, eu entendo, né, dado que a gente não tem um hábito de ter uma boa cultura nacional de poupança, que a gente seja visto com bons olhos pelo investimento externo no Brasil, né? Aqui, então, o que a gente tem aqui? Tem um grande número de profissionais bem formados, né? Claro que a gente precisa engrossar e atualizar mais essa força de trabalho, não tenha dúvida, e muito, né? Mas que a gente possa ser visto como um local onde vale a pena investir, né? E aqui a gente tem condições de produzir, entregar produtos e serviços de excelência. Isso está na cultura local, né? Isso é comprovado, né? Então, eu entendo que a gente precisa fazer um bom uso dessa cultura, né, já comprovada e reconhecida internacionalmente, e a disseminar, né, para toda a região. Existe, sem dúvida, além de um esforço de dedicação financeira e buscar apoio dos entes da administração pública, mas a gente precisa mostrar que nós conseguimos
fazer bons projetos e vale a pena investir aqui nas organizações e nos profissionais da região, né? É algo que a gente sempre ouviu no Brasil e no exterior há décadas. É, é muito comum a gente ouvir, não falta dinheiro no mundo, o que falta são bons projetos, ou seja, projetos efetivamente bem estruturados, bem gerenciados, bem conduzidos e com boas chances de sucesso. Uma vez que fique claro isso, a gente consegue, sim, obter investimentos para tanto. Você consegue avaliar, Kleber, quais são os pontos mais positivos da nossa região, pensando sobre aspectos como competitividade, vocação empreendedora, que Vale tem, que é um trunfo que pode ser trabalhado em função desse desenvolvimento? Então, se a gente pegar um estudo recente da organização Endeavor, junto com a ENAP, a Escola de Administração Pública de Brasília, São José está bem colocado aí, São José liderando toda essa região metropolitana, né, do Vale do Paraíba e litoral norte. Então, ela está muito bem colocada. Ela é, pelos critérios, obviamente, desse estudo, a sexta cidade, né, no Brasil, né, no ranqueamento, e a terceira no estado de São Paulo. E se a gente pegar, né, os diversos conjuntos de atributos, que foram 7 estudados, São José oscila entre a segunda e quinta posição, seja no setor nacional, seja no setor estadual, né? E uma coisa que o Bruno trouxe muito bem, né, que nós precisamos melhorar, e por isso eu entendo que a gente mostrar para o investidor externo que nós conseguimos desenvolver e entregar bons projetos, é realmente o capital, né? Aquilo que fomenta o dia a dia, né? Principalmente para a pequena e média empresa, né? A pequena e média empresa vive de fluxo de caixa, o que entra e o que sai. E como o Bruno colocou muitas das vezes os sócios têm que tirar do próprio bolso, né? Isso é fato, é literal, né? Para desenvolver um determinado produto ou serviço, né? Então, eu entendo que pontos fortes nós temos, né? O que nós precisamos é expandir, consolidar ainda mais esses pontos fortes e, sem dúvida, educação, né? Se a gente considera, né, e isso é dado de realidade, que é a maior percentual da força de trabalho atual do Brasil, isso é fato, não teve uma boa formação em português, né, na linguagem, em matemática, no raciocínio lógico, aquilo que nos permite olhar um problema, interpretá-lo e construir uma linha lógica de solução, né? Nós vemos que, como disse o Bruno, né, o buraco é mais embaixo, é um problema estrutural nacional, né? Porém, isso não nos impede de, regionalmente, né, e existem ações nesse tipo, né, de a gente melhorar tanto o ensino fundamental, básico, e os demais, e o ensino profissionalizante também, né, para que esses profissionais estejam, de fato, preparados para esses desafios, né? Esses desafios que estão já batendo a nossa porta. Quem acompanha o Mais Vale, né, vai perceber que, mais uma vez, a gente está falando da importância da educação. A educação que permite também o desenvolvimento da atividade produtiva, né? Quer dizer, a capacitação das pessoas para exercer não só a sua capacidade plena no trabalho, mas ser inovador, né? Ter condições de acompanhar esse desenvolvimento tecnológico, porque sem a educação a gente não consegue acompanhar. Então, a gente está aqui já falando, né, dos nossos grandes potenciais, a gente tem as instituições de ensino que entregam pessoas altamente qualificadas para o mercado de trabalho, mas é uma característica do Vale, não é algo que é homogêneo em todo o país. Então, a gente tem que aproveitar
certamente essa vantagem que a gente tem, que é a quantidade e a qualidade das escolas que estão instaladas por aqui, sem querer dizer que não precisamos fazer melhorias nas escolas que não estão tão desenvolvidas assim. A gente vai continuar fazendo com que melhore muito na região para dar conta de toda essa demanda que a gente vai ter pela frente. Porque quando a gente fala das novas tecnologias, a gente está falando de coisas que são que estão no limite aí do nosso conhecimento atual. A gente está precisando realmente de mais energia limpa, energia renovável. A gente está precisando de uma modernização que vai vir a reboque na frota de automóveis, nos modelos de negócio, e tudo isso vai depender de gente cada vez mais qualificada. E aí, Bruno, o que a gente pode fazer quando essas definições de políticas, como educação, como estímulo à poupança e ao investimento, a geração efetivamente de condições de produção de riqueza, não estão nas nossas mãos e acabam estando, em grande parte, nas mãos do governo. Precisa estabelecer políticas que gerem essa melhoria. Qual que é o nosso papel, né, como cidadão e como sociedade, em ir lá e procurar nos agentes públicos, né, que façam, né, que estimulem os agentes públicos a implantar essas políticas. Qual que é o nosso papel nisso? Eu prefiro responder para você lembrando de uma historinha. Quem é um pouco mais antigo lembra da história do Mágico de Oz, né? O Mágico de Oz, ele fala sobre uma história de uma menina que estava ali num certo lugar e de repente teve um furacão, levou ela para destruiu a casa dela e levou ela para uma outra terra. Quando ela chega nessa outra terra, ela chega no meio de um problemão, porque ela precisava voltar para cuidar da tia dela, que estava sozinha onde foi destruído, e de repente ela recebe a informação de que para ela voltar, ela precisava seguir um caminho bastante longo e tortuoso e desafiador. E no final desse caminho, ia ter um mágico que era um super poderoso e que poderia fazer com que ela voltasse para a terra dela. E aí ela encara esse desafio. Quando ela encara esse desafio, acontecem várias coisas, mas ela faz amizade ao longo desse percurso com 3 pessoas. Primeiro, um leão, ironicamente sem coragem. Depois, com um homem de lata, ironicamente sem coração, e que sonhava em ter um coração. E depois com um espantalho, que sonhava em ter um cérebro e não tinha, né? Ela tinha essas três coisas, né? Porque é coragem para ela enfrentar aquilo que ela fez, o coração e o cérebro, né? Depois de muitas idas e vindas, ela chega no Castelo do Mágico de Oz. E aí, acabou os problemas, ela resolveu os problemas? Não. Ela descobre que o Mágico de Oz é um farsante. Mas poxa, e agora? O que acontece? Só que entre essas idas e vindas ali na história, ela descobre que ao longo do caminho ela estava usando um sapato que, se ela batesse o calcanhar, tinha poder de fazer com que ela voltasse para a terra dela. Qual que é a moral da história? A moral é que muitas vezes a gente está esperando que o Mágico de Oz resolva a nossa vida. Não importa qual é a linha política, né? Muitas vezes as pessoas estão esperando que os governos vão resolver os seus problemas. Mas a gente esquece que a gente precisa ser protagonista e que a gente tem os elementos que a gente precisa para fazer a diferença. E quando a gente fala de educação, e eu concordo contigo, né, no Mais Vale a gente tem falado tanto de educação, né, mas o Mais Vale a gente poderia até chamar de mais educação também, né, porque a educação ela não só instrumentaliza as pessoas com algo que pode ajudar elas em relação a uma determinada situação, mas muitas vezes ela ressignifica a vida das pessoas. E a gente só por meio da educação é que a gente consegue fazer essa transição entre o coadjuvante e o protagonista. O que eu sinto que a gente precisa é ser mais protagonista. Quando a gente fala de fazer essa transição,
né? Muitas vezes as pessoas elas estão saindo às ruas esperando, olha, que este ou aquele candidato, este ou aquele grupo político façam diferença. Mas o que a gente precisa fazer é a gente se mobilizar objetivamente, a gente realmente pressionar, a gente definir as pautas que a gente está buscando, né? Quando fala sobre reforma administrativa, como a gente mencionou agora, não é questão só se você é a favor ou contra a reforma, mas qual reforma que você é contra ou a favor? Quanto você gastou de tempo para ler o que está ali posto? Quanto você gastou de tempo para ler do que está no seu entorno? É muito fácil quando a gente pega e fala o seguinte, não é comigo. Mas na hora da gente sofrer, na hora da gente lamentar, a gente assume aquilo. Mas muitas vezes a gente assume como um coadjuvante, não como protagonista. Então, eu sinto que é isso. Agora, a educação ela é algo que possibilita isso. Agora, sendo também, descendo mais um nível, eu acho que uma coisa que deveria ser uma política pública, independente de partido, independência de instância governamental, é a questão do acesso facilitado, subsidiado, estimulado à internet e aos meios de acesso à internet. Por quê? Porque quando a gente fala da internet, a gente dá a possibilidade às pessoas de ter acesso à informação, mas também à formação. Fora do país, a gente vê muita coisa acontecendo no que eles chamam de MOOCs, né? Massive Online Courses, que significam cursos de massa, de formação em massa. O que na prática é isso? É você pegar as melhores metodologias do ponto de vista de didática e você massificar elas para ajudar as pessoas, para ajudar as pessoas a pensarem, a processarem a informação, a entenderem, a correlacionarem os fatores, né? Hoje o que acontece no Brasil? A gente tem um acesso muito grande ao celular, por exemplo, mas a gente esquece que muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que é bastante humilde, numa região mais periférica, às vezes ela tem 5 filhos e tem um celular. Como é que essas crianças elas podem acessar? E muitas vezes esse celular não tem acesso à internet, ou o acesso que ela tem é muito difícil, muito restrito, né? Então, quando a gente fala de educação, são vários os desafios, a desarticulação da município, Estado e também a federação, quando a gente fala das universidades federais, né? Mas principalmente quando a gente fala do nível municipal e estadual, isso é um desafio muito grande. Na nossa cidade a gente tem um certo nível quando a gente olha para as escolas municipais, mas a gente tem esse modelo misto que coexistem as escolas municipais com as escolas estaduais, e não necessariamente elas têm a mesma qualidade, né? Como é que a gente pode fazer para homogeneizar isso aí, né? Como que a gente pode fazer para com que as pessoas olhem para os aparelhos públicos como sendo seus e não terceiros? A gente só preserva aquilo que a gente enxerga benefício ou que a gente entende como sendo nosso. Então, eu entendo que existem alguns caminhos que a gente precisaria percorrer, não tão complexos, né? Quando a gente fala de universalizar o acesso à internet, isso não deveria ser um bicho de 7 cabeças. Quando a gente fala de repente, possibilitar o acesso com dispositivos móveis baratos, poxa, existem iniciativas em vários países, em vários lugares do mundo, extremamente baratas, extremamente acessíveis, e que a nossa região como um todo, eu não estou falando da cidade de São José dos Campos, eu estou falando da região como um todo, seriam factíveis que a gente adotasse, né? Mas a gente precisaria olhar para a educação não como um instrumento de discurso, mas a gente precisaria olhar como uma ferramenta de transformação em indivíduos passivos em protagonistas. Se a gente mudar esse mindset, estimulando as pessoas a se engajar, a participar, independente da forma como elas pensam, as pessoas não precisam concordar. E isso a beleza da discordância é que a gente pode desenvolver mais, a gente pode crescer. Hoje em dia a gente chega num ponto em que as pessoas têm um monopólio do saber, né? Olha, é essa direção, é aquela direção, eu gosto desse sujeito, o outro gosta do outro, mas quando a gente passa a ver a educação de uma forma mais profunda, a gente começa a descobrir que a gente não tem um monopólio de nada, né? E às vezes, grandes resultados podem vir de ações muito simples, né? Então, para te responder de uma maneira não tão direta,
eu te diria, Rui, que o meu sentimento é desenvolver e estimular o protagonismo. O protagonismo é essencial, né, nesse processo ou em qualquer atividade, né? O protagonismo também está muito atrelado ao empreendedorismo. E, Kleber, jogando para o lado do empreendedorismo, você que na sua trajetória trabalhou para grandes empresas em grandes projetos e hoje oferece consultoria para pequenas e médias empresas, como é que você vê a capacidade da pequena e da média empresa de acompanhar essas transformações? Elas são protagonistas nesse processo ou as pequenas e médias empresas estão assistindo isso acontecendo sem ter uma atuação tão forte para se colocar nesse novo mercado? Então, Rui, é interessante porque o contexto da pequena e média, ele é um contexto, eu diria assim, prático, entendeu? Muito, muito real, né? Então, do que eu vivi e vivo com o pequeno e médio empresário, ou ele se coloca efetivamente como protagonista, né, da atuação da sua empresa, protagonista no mercado em que ele atua ou pretende atuar, né, ele não sobrevive a longo, né? Isso aí é dado de realidade. O Sebrae nos tem aí todo ano, continuadamente, inúmeras estatísticas, né, da capacidade de mortalidade das pequenas e médias empresas e as micros também, né? Então, precisa ser protagonista, né? O empreendedor, ou ele é protagonista ou ele não empreende. Isso é fato, né? E eu, pessoalmente, eu gosto muito, né, porque isso faz parte da minha biografia também, a atitude protagonista, né? E como o Bruno trouxe, né, eu, no meu entendimento pessoal também, vejo necessidade, né, em diferentes níveis, do protagonismo da nossa sociedade civil organizada, né? Porque a gente precisa dar lugar a cada um, a diferentes vozes, entendeu? E eu entendo também que cada um tem o seu lugar, né? E cada um pode contribuir, né? De novo, cada um, seja grupo, seja instituição, seja empresa, seja indivíduo, né, a seu modo. Uns podem contribuir mais com esse desenvolvimento, outros menos, mas seguramente cada um pode dar a sua contribuição. Isso eu não tenho a menor dúvida. E a posição, a atitude de protagonismo, posicionamento protagonista é fundamental, né? Mas esse pequeno e médio empreendedor, ele tem essa atitude, Kleber, porque eu vou fazer uma comparação, não sei se é a melhor possível, mas eu acho que explica um bom tanto. Quando a gente pega o pessoal das startups, eles têm uma pegada, né, em organizar soluções, criar soluções para grandes problemas. E eles vão atrás disso com muita força, e eles são altamente competitivos, eles são, muitas vezes, bem preparados, porque vêm aí de um processo aí de formação que coloca ele dentro daquilo que a gente veio falando que a maior parte das pessoas não tem, que é o pensamento lógico, né? Aquele pensamento que consegue fazer com que você analise problemas e encontre soluções para eles. Do outro lado, a gente tem um setor produtivo, e aí não no mundo digital, mas vamos trazer aqui para o mundo analógico, digamos assim, que está atrelado a parque instalado, investimento em equipamento, treinamento de pessoal, e aí as coisas demoram mais tempo para trazer retorno e elas acabam enfrentando algumas outras complexidades. Você acha que esse empresário que atua nesse segmento, em que as coisas parecem que tem um prazo de maturação mais longo do que no universo das startups, consegue se adaptar a um ritmo que vai impor a ele muito mais agilidade para que ele possa fazer frente a uma competição internacional que já ocorre e que muitas vezes lá fora ele tem competidores com muito mais gás do que ele?
Então, são cenários diferentes no meu entendimento, na minha percepção e do que eu conheço, né? Literalmente na vida prática, né? O contexto da startup, você colocou muito bem, né? É criado algo para resolver um problema, né? O pequeno e médio empreendedor, né? Ou ele começou por uma necessidade de sobrevivência, né? A partir de conhecimentos próprios, habilidades desenvolvidas em outras empresas, geralmente empresas maiores, né? Ou começou, aprendeu fazendo, né? Ou, às vezes, inclusive, na empresa de familiares. Isso acontece muito também, né? À medida que, né? E aí conversa com o que o Bruno trouxe também, né? A gente cria parque tecnológico, cria subsídio e tudo mais, para, de alguma forma, compensar aquilo que a gente sabe, né? O custo Brasil, a nossa estrutura pesadíssima burocrática, né? Onde o controle existe para cuidar do controle, né? Ou seja, um controle excessivo e nada contribuinte para a produtividade, isso é fato no Brasil, né? E uma carga tributária, porque temos um Estado que custa muito, né? Ou seja, pesada, né? Isso dá uma certa zona de conforto, né? Mas, né, na hora que a gente coloca nesse cenário que você colocou, para competir internacionalmente, onde quem está lá não tenha a burocracia tão pesada e custosa como a nossa, não tem a carga tributária como a nossa, e tem muito mais agentes e instituições e organizações fomentando o empreendedorismo, como historicamente a gente tem nos Estados Unidos, né? Pessoas, instituições, organizações que remam a favor e não contra, como acontece aqui no Brasil, né? Isso é fato também. Eles vão ter que achar recursos dentro de si para ter o bendito protagonismo e buscar superar. Superar o quê? Os desafios, as adversidades, os revés, assim como outros empreendedores no mundo, né? No Brasil e no mundo, para ter êxito. Senão, não vai ter êxito, né? Tem uma frase que é do meio militar, mas parece que se aplica muito o que você trouxe agora, né? Com a sua provocação. Oi. Só tem uma forma da gente testar um bom soldado, é colocá-lo na frente de batalha e ver o que ele faz lá, se ele dá conta ou não. Tá? Então, eu, né, a partir do que você falou, posso imaginar que os nossos empresários, empreendedores, vão ter que testar a frente de batalha. Bruno, por falar em batalha, e a batalha para a gente melhorar o quadro político, para fazer com que os políticos que vão tomar a decisão que o povo necessita entendam essas necessidades que são aí urgentes, ou seja, olhar para a educação com a devida preocupação e formar as pessoas para que elas possam entrar nesse mercado, criar as condições para que o investimento ocorra dentro das empresas, permitir que o acesso à tecnologia seja alcançado. Como é que a gente pode fazer com que essas pessoas que, em última instância, vão estar lá assinando, votando por essas mudanças, sejam as pessoas certas? Eu acho que, de novo, educação, sensibilização. Acho que é uma forma da gente fazer. A gente tem alguns exemplos muito interessantes, razoavelmente recentes, que aconteceram na nossa história. Tem algumas instituições, como, por exemplo, o caso do Renova BR, por exemplo, que é uma entre várias iniciativas orientadas à educação e formação de quadros políticos, independente de quaisquer partidos, né? O surgimento dessa escola, a coisa de 4 anos atrás, fez uma mudança, inspirou inclusive um movimento de requalificação intrapartidário. Então, vários partidos a partir dali também passaram a requalificar os seus quadros, o que é muito importante quando a gente fala do debate no que diz respeito à possibilidade de se construir pontes, mas também no que diz respeito a entender melhor esses processos.
Agora, além disso, uma questão de, eu diria que você, além da questão da educação, da formação desses possíveis quadros que vão ser representantes, seja no legislativo, seja no executivo, no país, a questão da sensibilização. Sensibilização significa o seguinte: a possibilidade da sociedade civil organizada exercer pressão para que a sua vontade, os seus interesses de modo estruturado ocorram, né? Aqui no Brasil a gente tem uma palavra chamada lobby, que, em função do sentimento de corrupção e de Estado demasiadamente grande, a gente associa com corrupção, objetivamente, mas lobby não significa isso. Lobby significa a possibilidade de qualquer indivíduo sensibilizar uma autoridade numa direção em que ele entenda como sendo a melhor. O que significa que, quando a gente vai falar de tem uma boa ideia, tem um bom projeto, esse projeto ele faz sentido? Por que ele faz sentido? Como levar isso para quem tem a capacidade de fazer ele acontecer? Então, isso conversa muito com o que o Kleber colocou antes. A gente precisa de bons projetos, mas a gente precisa também de a possibilidade da sociedade civil organizada se somar. Então, por exemplo, a gente tem aqui na nossa região uma série de entidades, que mesmo o Invoz, a SECRE, tem várias entidades aqui na nossa cidade, na nossa região, que são sérias e que têm buscado exercer um pouquinho desse papel, né? Agora, como é que a gente pode fazer para a gente estimular? A gente precisa que o cidadão seja protagonista nesse processo. E muitas vezes, pelo fato da omissão nossa como indivíduo, e aí eu estou falando no nosso microcosmos, você, o ouvinte, a gente fala o seguinte: não, olha, isso não é para mim, eu não tenho nada com isso, eu não posso mudar nada do que está posto. Se eu parto dessa premissa, as situações elas só vão piorar. E a gente só vai ser consequência desse processo, né? Então, assim, eu entendo que a gente precisa mudar um pouquinho desse mindset. E se você me permite, indo um pouquinho também na sua pergunta anterior, que eu acho que o Kleber foi super feliz e inteligente na sua colocação, na forma de responder, eu diria que também eu concordo integralmente com o que ele colocou, porque quando a gente fala de startup e das empresas, eu acho que a gente tem que entender as diferenças e, obviamente, buscar onde tem a sinergia de uma coisa, o que a gente pode aprender de um universo com o outro. Quando a gente fala de uma startup tipicamente são um grupo de pessoas razoavelmente jovens que buscaram por um problema e uma forma de se estruturar para resolver esse problema. Esses jovens, normalmente, eles têm uma boa formação, eles têm acesso a alguns recursos que vão ser importantes ao longo desse processo, não só capital, mas outra mão de obra qualificada, né? Só que quando a gente vai olhar a outra ponta das pequenas e médias empresas, realmente elas nascem a partir de um artesão, um cara que é um bom, faz alguma coisa bem e ele resolve terceirizar esse serviço para outros, ou de uma ideia de um cara que fala o seguinte: eu vou lutar pela minha sobrevivência e a partir disso construir. O problema é que o custo de você mudar, de você sair, ele é muito diferente. Quando a gente pega uma estrutura que ela já nasceu dimensionada para um certo objetivo e algo que cresceu organicamente, como uma pequena e média empresa típica do setor de transformação, por exemplo, elas não se conversam necessariamente da mesma forma. Agora, onde estão os pontos inteligentes, os pontos que precisariam ser mais estimulados, né? A questão da velocidade de transformação, a questão de a forma de você acessar capital, né? E aí, quando eu digo isso, eu estou falando não só do ponto de vista proativo do empresário, né? Mas também do ponto de vista sistêmico. Como é que a gente pode fazer para que a gente sistematize a possibilidade de investimento em pequenas e médias empresas? Como a gente pode fazer para dar visibilidade para elas, né? Da mesma forma como a gente dá dos pitches, que são aqueles pequenos discursos, aqueles pequenos tempos de 5, 10 minutos que às vezes um empreendedor de uma startup tem para
tentar vender o seu negócio, uma participação do seu negócio para o investidor? Por que a gente não repensa esse tipo de metodologia para os pequenos negócios? Obviamente, isso demanda a estruturação de uma cadeia, né? Estruturada, e algumas coisas que hoje elas não existem. Mas o fato de elas não existirem hoje não significa que elas não possam existir. A gente tem uma demanda, a gente tem muita gente boa, independente se elas estão bem informadas, se elas são as pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. A gente tem pessoas muito boas. A gente mora numa região muito boa, muito privilegiada estrategicamente, com acesso a porto, acesso a capital. Tem muitas coisas boas. O que eu sinto que a gente precisa fazer é aumentar mais essa integração. Aliás, esse é um pouco do espírito do Mais Vale também, né? O Mais Vale, né, é importante a gente lembrar para as pessoas que o Mais Vale, ele não é uma iniciativa de uma única entidade, mas é uma iniciativa horizontal com o objetivo de integrar não só a sociedade civil organizada, mas a iniciativa privada, governos e a região como um todo, com um objetivo, né, de que essa região do Vale do Paraíba ela possa ir além, né? Então, integração, eu acho que é um elemento absolutamente vital nessa equação. Kleber, você que tem essa experiência que eu já citei, que vem de longe da indústria, da grande indústria, o que as grandes indústrias têm acesso que as pequenas não têm, tirando, obviamente, grandes volumes de investimento, né? Mas o que tem nelas que pode ser transferido para as pequenas, ou que as pequenas possam ter acesso? Onde é que estão as coisas que a grande tem e que a pequena deveria ter também, e que são possíveis de estar nessas diferentes empresas, de forma que elas sejam tão eficientes, tão produtivas, tão inovadoras quanto as grandes? Rui, eu vou responder a sua pergunta e vou tomar a liberdade de me apoiar em alguns pontos que o Bruno trouxe nessa sua resposta anterior, tá? Então, assim, historicamente, as grandes empresas, isso é no mundo, mas obviamente no Brasil, isso acontece talvez até mais em intensidade. As grandes empresas, quando vão ao mercado buscar profissionais, buscam profissionais prontos e qualificados. Isso até porque é uma questão prática, porque precisam entregar, né? Precisam corresponder aos seus contratos, via de regra já assinados, já pactuados, né? Contratados. E a pequena e média não tem esse fôlego, né? Então, na prática, a pequena e média é que educa, no sentido profissional, o profissional brasileiro. Pega pela mão, pega o que tem, o que pode pagar, né? E eles aprendem na pequena e média. O Bruno falou que a gente é privilegiado. Sim, né? Em várias coisas, né? Nós temos, na região, uma massa incrível, né, de pessoas profissionais com maturidade, com senioridade, com competência, com excelência comprovada em vários projetos, seja no Brasil, seja no exterior, com muita competência a ser compartilhada, né? E aí, como disse o Bruno também, né, isso precisa ser integrado, precisa de ser disposto, né, disponibilizado a todos, né? E entendo também que cada um pode fazer a sua parte, né? E a gente tem competências também, contribuindo também com o que o Bruno trouxe, em resposta também para ele, né? Por exemplo, nós temos competências aqui disponíveis em São José, capaz de identificar no pequeno e médio qual é a essência do seu negócio, o que ele tem de mais incrível, de mais a valor agregado, e ser capaz de comunicar isso ao mercado. Isso está disponível aqui, é fato, existe aqui na região, tá? Ou seja, se a gente olhar, a gente precisa fazer isso, essa integração, esse compartilhamento, né? E como disse o Bruno também, a SECRO, Invoice e outras organizações
estão fazendo várias ações nesse sentido, de explicitar isso, tornar isso acessível a todo o público da região e disponível para uso, né? E isso pode ser disponibilizado, né, seja pelo indivíduo que detém, que tem esse know-how, essa habilidade, essa competência de fato, seja por grupo de indivíduos, né, ou por organizações. E o fato, o que é mais importante? Isso existe na região, né? E a gente não tem dúvida, né? Há muita competência de fato aqui disponível. O que a gente precisa é integrar essas pessoas, né, com a sociedade, com as demandas, e fazer essa conexão efetiva, né, para que isso frutifique, né? E isso depende, de novo, de protagonismo. E o protagonismo começa pelo indivíduo, por cada um de nós, como foi dito, né? A cada um de nós cabe, né, um pedaço nesse latifúndio, um pedaço ativo de construção disso. Então, se nós queremos São José e região, né, que seja realmente forte e sustentável para os anos e os desafios que estão no nosso devir aí, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer, né? Não é que não temos competência, tem, né? É transformar o potencial em resultado, em fruto. É isso que eu entendo. Pelo que a gente está conversando até agora, eu entendo que você trouxe, nesse momento, essa capacidade de pegar gente muito experiente, que já atuou nas grandes, que já atuou em grandes projetos, e fazer com que esse conhecimento chegue até as indústrias, as pequenas empresas da região. A gente está com esses dois, a gente tem esses dois pontos dentro do mesmo espaço geográfico, a gente só precisa conectá-los. A gente está falando das instituições de ensino, elas estão aqui também, então, quer dizer, a gente tem mais um ponto de conexão entre essa mão de obra qualificada e as empresas que estão aí lutando para produzir. A gente tem também uma capacidade de inovação que já está instalado nos centros de pesquisas que estão na região. Portanto, a gente tem mais um fator super importante para o desenvolvimento dessa atividade produtiva. Então, e aí a gente tem articulação também que pode ser feita através desse lobby bom que o Bruno trouxe, para que dentro da agenda política, não só da região, mas dos representantes da região na esfera estadual e federal, possam levar essas demandas locais para discussão numa esfera mais ampla. Portanto, parece que nós temos todos os fatores para fazer com que essa roda gire. O que no final das contas, o que está faltando são os parafusos que vão fixar essa roda no eixo para ela começar a girar. E esse parafuso, pelo que eu estou entendendo, Kleber, é justamente essa integração que você e o Bruno estão destacando. É por aí? Exatamente, Rui. Você, como sempre, brilhantemente conseguiu fazer a boa costura, né? A boa malha, né? O bom tecido. É exatamente isso que você nos trouxe. É isso aí, né? A gente precisa fazer com que essa coisa, de alguma forma, se monte, né? Se constitua em algo possível e passível de ser trabalhado, de ser, de fato, operado. É isso. Bruno, colocar esses parafusos nessa roda não é uma tarefa fácil, né? A roda pode estar montada, o pneu pode estar novo, calibrado, mas fazer esse encaixe e fixar de uma maneira que essa roda gire aí por muitos e muitos quilômetros, depende, talvez, de algumas habilidades que são necessárias ainda serem desenvolvidas na região. Essas habilidades estão aonde? Né? Na qualificação desses agentes que já estão aqui, mas que ainda não estão conseguindo enxergar essa roda? Eu acho que é isso. A gente está falando de construir pontes. Acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje em dia é a incapacidade de dialogar, que é algo que, com essa coisa das redes sociais, o fenômeno das bolhas, né? O que é a ideia das bolhas?
normalmente a gente chega num Facebook ou você fala o seguinte, olha, eu não concordo com você, então eu vou te bloquear. Então eu só vou deixar para falar com as pessoas que pensam igualzinho a mim. No final das contas, esse tipo de comportamento num plano macro, ele começa a gerar grupos que não se conversam, né? Sem citar nenhuma referência, hoje em dia a gente vive num país em que tem 2 grandes grupos que não se falam de jeito nenhum. Mas a gente também vê em todo canto autoridades, né, que não estão necessariamente dispostas ao diálogo ou que poderiam dialogar mais, né? Nesse sentido, São José é relativamente privilegiada, né? No atual governo, a gente teve várias interlocuções de ações assim que a gente às vezes conversa num certo momento, na semana seguinte as coisas já começam a acontecer, mas a gente precisava estimular isso mais. A possibilidade da gente construir pontes entre entes diferentes, de maneira que as pessoas possam enxergar o mesmo, eu acho que é fundamental. A gente conseguir mostrar para as pessoas que não são os 80%, que a gente às vezes acha que a gente pensa muito diferente. Gosto disso, você gosta daquilo, desse partido, daquele político, não sei o quê. Mas na realidade, o que a gente está buscando? A gente vê que, na realidade, 80% é o mesmo. Eu quero emprego melhor, eu quero mais renda, eu quero saúde de qualidade, eu quero educação de qualidade, olha, eu quero pagar o que é devido na quantidade devida para o Estado, eu quero ter segurança. Então, veja, as necessidades básicas elas são as mesmas, né? Então, mostrar que é possível construir essas pontes, eu acho que é o maior desafio que a gente tem hoje, não só na nossa região, mas no nosso país. A gente viu, ao longo desse programa, que vários desses elementos eles estão aqui dispostos. Como que a gente pode fazer essa costura? Como é que a gente pode chegar e fazer com que as autoridades da nossa região, independente dos partidos, elas se enxerguem como parte de uma mesma engrenagem? Como é que a gente pode fazer com que as entidades da sociedade civil organizada larguem a ideia de competição e possam cooperar em função de objetivos comuns? Como é que a gente pode fazer para que empresas diferentes, com seus objetivos, suas finalidades sociais divergentes, elas possam se somar em torno de um mesmo projeto? Eu acho que esse é o desafio, Rui. E eu acho que a forma da gente lutar com isso, a forma da gente contribuir com isso, é a gente abordar isso, a gente falar sobre isso, é a gente participar de maneira proativa nessa construção. Eu não vejo uma forma diferente dessa. Bom, a gente está aqui faltando 2 minutos para concluir o nosso tempo, e então eu vou assumir que essa última análise, esse fechamento do Bruno vale aí para resumir a sua participação aqui no programa de hoje. E, Kleber, eu quero te desafiar em 2 minutos, fazer essa amarração também. Quais são as condições que você vê para que a gente possa gerar a nossa capacidade de desenvolver aqui a indústria e os negócios do futuro? Então, Rui, é ser direto e reto. De fato, é isso, né? É arregaçar as mangas e a gente fazer essas conexões, né? É algo como um bom corpo a corpo, né? Porque todos, no final do dia, todos nós queremos o quê? Uma boa sociedade, né? Próspera, saudável, e construtiva, positivamente. Então, arregaçar as mangas e integrar pessoas e organizações para construirmos juntos uma boa obra. É exatamente isso. E depende de cada um de nós, né? É a velha história, não perguntar o que o Brasil, né, o São José dos Campos e região, né, oferece a gente. É o contrário, o que a gente é capaz de oferecer efetivamente ao Brasil, a São José dos Campos e à região. O que a gente é capaz de entregar efetivamente. É isso. Frase de Khalil Gibran, que foi dita pelo presidente Kennedy num discurso, né? Não me pergunte o que a nação, não pergunte o que a nação pode fazer por você, mas diga o que você pode fazer pela nação, né? Essa acho que é a forma de
gente encerrar esse papo aqui, lembrando que o Bruno disse, né? Nós todos divergimos em 20% das questões, nos outros 80% a gente quer a mesma coisa. Então, vamos entender isso e vamos fazer com que esse processo de união seja estabelecido e que a gente possa fazer acontecer aquilo tudo que vai trazer para nós a possibilidade de viver num país mais desenvolvido, menos injusto e menos desigual. Gente, eu quero agradecer demais a participação do Kleber Grasso, engenheiro e também consultor de pequenas e médias empresas, e ao Bruno Frossar, diretor da SECRI, que estiveram com a gente em mais esse encontro aqui no Mais Vale. A gente se encontra na próxima edição desse programa que vem aí debatendo os desafios que o Vale do Paraíba tem pela frente, principalmente em relação à atividade industrial. Até a próxima.